Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 49. A providência, a Gênesis capítulo 2, nos encontramos ainda na questão de número 24. Mas aqui nós ainda estamos esmiuçando a respeito desses dogmas, né, que faz parte do conteúdo aqui, né? Mas eu vou ler um pedacinho aqui só para, né, para dar uma disfarçada. Então, achamos-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Sequência agora. Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração, os nossos sentimentos. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Estamos nele como ele está em nós. Seria a mesma colocação de Paulo. Nele nos movemos, nele existimos. Aí vem eu, o pobre de espírito aqui, e no vídeo anterior, e fiz aquela colocação. Nós e Deus vivemos como uma célula no corpo dele. Nós podemos nos considerar uma célula no corpo dele. Tudo que nós fazemos, ele sabe. Tudo que ele faz, obviamente, reflete-se em nós devido à sua providência, devido à sua proteção, devido à tua natureza e devido à tua visão e tudo mais. Tá vendo? São tudo atributos de Deus. Então, você entendeu com relação à quaresma, assim, o jejum, aliás, o jejum que nós tratamos. Esse ritual todo, né? Então, tudo transformou-se em comércio. Então, as pessoas, porque tem o domingo de Páscoa, e associam-se lá, né? Na ressurreição do Cristo. Que ressurreição? Não existiu ressurreição, isso aí também é tudo papagaiada. Mas nós vamos tratar disso lá na frente. Tá bom. Domingo de Páscoa, isso é comércio, gente. Isso é comércio. Isso aí é uma forma de ganhar dinheiro aqui no mundo. É uma forma de enriquecer as pessoas. Isso é dogma. Estude para você ver o que significa tudo isso. Às vezes a gente fala aqui, bom, se eu vou sozinho para o hospital psiquiátrico, faça-me o favor de ir me visitar, porque senta lá comigo que eu quero alguém para conversar, porque eu não quero ficar sozinho lá na cela, não. Não é na cela, viu? Com todo respeito, é no quarto. Eu quero ficar com alguém para conversar, para continuar o papo lá. Ai, meu Deus do céu. Então, você entende que o jejum é o jejum da mudança de comportamento moral, mudança de hábito, é o jejum espiritual. É o jejum de transformação de caráter. Olha só para você como é que é as coisas. É o jejum mediante as leis divinas, o respeito das leis divinas. Andar de acordo com as leis divinas significa-se jejum. Andar na porta larga significa sair do jejum. Aí é aquela mistura. Mas aí, no sábado, aleluia, a pobreza é tão grande. Olha como que tudo é mitologia e tudo é fantasia. Eles amarram lá no pé do pau, da árvore, não sei o quê, um boneco e Judas. Aí eu te faço aquela pergunta assim. Que mal Judas cometeu? O mal Judas cometeu foi ele
ter entregado Jesus Cristo aos soldados romanos para ser morto. Cada coisa. Isso aí encontrava-se nos scripts. Na programação divina, Jesus tem que passar por tudo isso. Por exemplo, Pedro não traiu Jesus, parece que 3 vezes. Eles falam, o galo cantou 3 vezes e Pedro traiu Jesus, negou Jesus. Pedro, lá de 2000 anos atrás, é o símbolo dos traidores que continua até hoje aqui na Terra. Até hoje aqui na Terra existe Pedro, o traidor de 2000 anos atrás. Porque toda vez que a gente trai um amigo, trai esse ou trai aquele, ou trai os desígnios das leis divinas, porque nós temos que entender uma coisa. Às vezes a pessoa pensa assim, eu estou traindo meu amigo, estou traindo minha amiga, eu estou dando... Tá, mas existe a traição íntima também. Eu posso trair os desígnios de Deus, não andando corretamente de acordo com os desígnios de Deus. Isso também é uma traição. Eu estou me traindo. Eu não só consigo trair uma pessoa, como eu consigo trair também os meus princípios. E as pessoas pensam que é só o outro lado, né? Então, Barrabás. O que significa Barrabás? Tudo que não presta. Bebida, orgia, prostituição, droga, ladruagem. Tudo que não presta, que existe aqui na Terra, chama-se Barrabás. Barrabás, já 2000 anos atrás, é representado até hoje aqui na Terra. Olha só para você ver como é que é as coisas. O Judas, né? Ele não traiu Jesus Cristo simbolicamente, o símbolo não é esse? Que todo mundo acredita? Ah, porque Judas traiu Jesus Cristo. O mundo está cheio de Judas. Você já parou para pensar nisso? Você tem amigas que são Judas, né? O símbolo é Judas. Você tem amigos que é Judas. Às vezes você também é Judas também e não está sabendo disso, porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu imaginava que aquela pessoa fosse assim, 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 mas que a pessoa não é traidora, igualzinho Judas. Isso tudo é símbolo, gente, que teve que existir 2000 anos atrás para nos mostrar aqui na Terra que nunca que logramos êxito na ascensão divina se não for através de sangue, suor, lágrimas e sofrimento. Então o Cristo tinha que passar por tudo que ele passou, e todos que esteve no caminho do Cristo, todos já havia no plano maior sido programado para que eles no caminho do Cristo estivessem, porque tudo aquilo ali é o que representaria e o que representa o ser em processo de evolução no mundo de provas e expiação e também no mundo de regeneração. Ninguém consegue evoluir se não superar Barrabás, se não conseguir superar Pedro e se não conseguir superar Judas. Ninguém consegue evoluir se não conseguir aguentar passar por tudo aquilo que o Cristo passou com resignação, com humildade, com paciência e com aceitação. Todos nós somos crucificados, torturados, caluniados, humilhados, como Cristo foi há 2000 anos atrás. Dá para você entender que tudo que aconteceu foi símbolo real, mas que existe um símbolo por detrás? E o Cristo no alto da cruz disse, Pai, perdoe-os,
eles não sabem ainda o que faz. Então, quais são aqueles que conseguiram entender os desígnios das leis divinas trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo? Francisco de Assis, Maria de Magdala, Maria, sua mãe, João, naquela época lá, João o Evangelista, e por aí veio vindo, né, aqueles mártires, né? Mártires do cristianismo, mártires do espiritismo e por aí em diante. Então deu para você perceber que tudo que aconteceu lá foi programado para nos mostrar a superação em nós. Muitas pessoas dizem assim: Jesus veio nos salvar. Quem disse isso? Jesus, ele veio nos mostrar o que deveríamos ou o que devemos fazer. Certo? Melhor. Jesus veio nos mostrar o que devemos fazer para lograr a ascensão divina, através desses símbolos que nós acabamos de dizer. Passe por tudo que Jesus passou, com aceitação, com resignação, com humildade. Aceite as ofensas, aceite ser caluniado, aceite carregar a tua cruz e não reclame. Carregue a tua cruz e não reclame. E depois, num dado momento, você pede água. O que significa pede água? Eu estou com sede, me dê água. Aí a pessoa umedece lá o pano naquele negócio azedo lá, eu esqueço, vinagre, pá, na boca do Cristo. Gente, isso tudo é símbolo. Porque imagine só, naquele local ali, em vez de ter um balde com água, ia ter justamente um balde com vinagre, gente. O que esse balde estava fazendo ali com vinagre, gente? Será que realmente botaram um pano com vinagre azedo na boca do Cristo, gente? Isso é símbolo, gente. Vamos raciocinar. Podia ter balde de tudo quanto é coisa ali, mas menos um balde de vinagre. Eu te faço uma pergunta. Você tem um balde de vinagre aí na tua casa? Então, eu tenho sede. Me dê água. Será que não é essa sede de que todo mundo beba dessa água? Eu tenho sede de que todo mundo beba dessa água a qual eu acabei de passar por ela. Porque só assim, se você passar por todo esse caminho que eu passei, você conseguirá entender os desígnios do meu Pai que está no céu. E aqueles que conseguiram entender os desígnios, eles conseguiram a ascensão mais cedo. Voltando em Judas, não tem dislexia aqui não. Qual o único erro que Judas cometeu? Foi ter vendido Jesus por 33 moedas? Na verdade, Judas não vendeu. Judas, ele era um mercenário. Judas, ele era um corretor, ele era um cobrador de impostos antes de se tornar apóstolo do Cristo. Ele era um cobrador de impostos. Então, ele era um materialista. Então, ele viu naquela oportunidade, mas não é que ele viu naquela oportunidade. Acontece que é o símbolo, quando aqui na Terra, nós, pelo materialismo, nós traímos todo mundo. Nós vendemos até a nossa alma, perdão do termo, isso não existe.
nós vendemos a nossa alma para o demônio, se for preciso. Quantas pessoas fazem pacto com o demônio da mitologia para poder ficar rico? Quantas pessoas, ao deixar o corpo físico, não conseguem a ascensão por causa do apego aos bens materiais? Apegado à casa, apegado à família, apegado à fazenda, apegado a isso, apegado àquilo, apegado à esposa, apegado ao marido, apegado aos filhos. Olha só para você ver, gente. O dinheiro ali, que é as 33 moedas, é o símbolo do apego às coisas materiais aqui na Terra. Então, não foi Judas que pediu 33 moedas de denários, e sim soldados que ofereceram. Toma aqui, pega aqui 33 moedas, tá? Tem essas 33 moedas aqui. Mas aquilo ali já estava marcado já. É um símbolo nosso que nós passamos aqui na Terra. Aqui nós traímos os outros por causa de dinheiro. Aqui nós traímos a justiça, aqui nós traímos o país, aqui nós traímos o mundo por causa de dinheiro. Aqui nós damos calote no mundo por causa de dinheiro. Aqui nós subornamos um, subornamos outro por causa do dinheiro, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa do materialismo. Judas, aqui presente. Aqui nós carregamos dinheiro nas orbas, como se diz, né? Dinheiro no sapato, dinheiro na mala. Aqui a gente, né, rouba milhões do país e leva para as ilhas do exterior, não é? Aqui quantos milhões de pessoas ricas que da noite para o dia cometem crimes horrendos e ficam na impunidade porque tem dinheiro, mas fica na impunidade fisicamente, mas perante Deus todos um dia vão ter que prestar conta à providência divina. Isso é lei. Não é o zero à esquerda que está dizendo isso aqui. É lei. Está aqui. Deus sabe de tudo. Está tudo escrito nas consciências. Tá bom. Agora eu te pergunto, qual foi o único crime que Judas cometeu? O único crime que Judas cometeu foi dele ter se suicidado. Esse foi o único crime que ele cometeu. Porque se ele não tivesse cometido o suicídio, ele tinha continuado a viver da mesma forma como Pedro e outros apóstolos continuaram a lida depois que o Cristo foi crucificado. Porque o crime que Pedro cometeu tem o mesmo impacto que o crime que Judas cometeu, porque tudo foi traição. Negou o Cristo. Negar é trair. Trair não é só copular. Trair é negar. Você conhece fulano de tal? Não. Você conhece o Cristo? Não. Isso é trair. Só que as pessoas não raciocinam. Então Judas, ele, assim, porque na verdade Judas, ele entregou o Cristo para proteger o Cristo das rebeliões que havia naquela época contra o Cristo. Então, Judas amava tanto o Cristo, você sabe disso? Judas amava tanto o Cristo, mas tanto, que quando os soldados romanos o procurou, Judas viu naquele momento uma oportunidade de
proteger Jesus. Porque entregando o Cristo para os soldados, normalmente é o que passou pela cabeça de Judas. Isso está em Humberto de Campos, gente. Não é eu que estou contando, não. O que acontece? Ele vai ser resguardado, protegido pelos soldados e tudo. Mas acontece que depois que ele entregou, achando que estava protegendo Cristo, né, contra as rebeliões ali na época, né, naquele momento, aí o que aconteceu? Os soldados se rebelaram. E disseram a ele lá algumas palavras lá que eu não me lembro agora. Judas caiu em si, como se diz assim, meu Deus do céu, traí meu mestre. E ele não se aguentou. E ele procurou uma árvore e se suicidou. Então você observa que a partir daquele momento em diante, Judas em momento algum aparece mais. Judas não aparece mais na história, porque ele se matou, ele cometeu um suicídio. Mas por incrível que pareça, assim que nosso Senhor Jesus Cristo deixa o corpo, né? Porque assim, foi crucificado, deixou o corpo e tal. 2, 3, 4 dias depois, nosso Senhor Jesus Cristo foi lá nas regiões umbralinas e resgatou Judas daquele martírio que ele se encontrava, da consciência pesada, de culpa, de sentimentos e tudo mais. Porque se Judas não tivesse cometido suicídio, ele, obviamente, teria continuado nas mesmas condições de Pedro, que havia negado Cristo. E negar é também atrair. E outra coisa, também não deixa de ser símbolo. Quantas pessoas que, às vezes, caindo em si do erro que se cometeu aqui, não aguentando aquele impacto, aquele choque emocional, aquela tortura psicológica, ele não tendo estrutura, ele busca o suicídio. Pode observar para você ver. Praticamente uns 40% dessas pessoas que são consideradas pedófilos, eles, uma vez presos, eles lá na cadeia, eles se matam. Porque eles preferem o suicídio do que permanecer ali com aquela consciência pesada. Mas esses são os descrentes, são aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, né? Na pré-existência, na imortalidade, na reencarnação, porque se eles pensassem, eles iam saber que o suicídio não liberta a pessoa do sentimento de culpa e nem do ato cometido. E sim, o suicídio prolonga 10, 20, 30 vezes mais aquele sofrimento, porque a vida continua. Porque se morresse, se acabasse, como o Deus de Dante prometeu para todo mundo e promete até hoje, em 2023, seria uma maravilha o suicídio. A pessoa vai lá e amarra a cordinha no pescoço e adeus papai, adeus mamãe, tchau os meninos, benção, tchau, fique com Deus, pimba, vai embora. Mas você acha que é assim? Nós que temos conhecimento, nós que temos acesso a alguns departamentos nas regiões umbralinas, nos vales suicida, se vocês tivessem a oportunidade de ver a situação dos nossos irmãos, né? Agora nós também temos que viver aqui na Terra uma vida digna, uma vida honesta, uma vida em transformação, porque uma vida não digna, uma vida não honesta, uma vida não em transformação, caracteriza também suicídio. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não foi fácil essa existência, eu vivi 80 anos no corpo físico, mas ô vida infernal que eu aguentei.
retorna à paz espiritual, vai parar no vale dos suicidas. Oh, mas eu aguentei tudo. Você aguentou tudo, mas não aguentou com resignação, não foi com aceitação, não foi com mudança de hábito. Você reclamou 24 horas. Então, aparentemente, quem te via, mas não via o teu coração. Te via por fora, mas não te via por dentro. É igual o caso daquelas pessoas, ai, fulano de tal sofreu 2 anos o câncer, graças a Deus desencarnou, agora está descansando nos braços de Maria, nos braços de Deus, agora ele vai descansar. Descanso, nós nos encontramos aqui descansando, nós não estamos fazendo nada aqui na Terra. O trabalho começa depois que a pessoa passa por lá de lá. Aí é que a corda estica mesmo. Eu vou amar esse termo aí, não precisava, né? Aí é que a corda estica mesmo. Aí que a pessoa vai trabalhar mesmo. Do lado de lá, vou usar aquele termo assim, ó, pejorativo, desculpa. Do lado de lá não existe vagabundagem, não. Do lado de lá não existe INSS, não. Do lado de lá não existe benefícios do governo, não, viu? Do lado de lá existe enxada. Trabalho ininterrupto, incessante, evolução. Ou isso a doutrina não nos ensina? Vamos para o próximo vídeo.